Bem, acho que vocês estão conseguindo ver daí, né? Estamos sim. Boa. Acho que eu preciso começar me apresentando, né? Eu sou Jéssica. Eu moro em Brasília, mas sou pernambucana, não tenho dúvidas disso. Sou mestre em design pela UFPE e hoje eu faço parte do time de produto aqui da Tempest. Acho que é importante também falar sobre mim, que eu sou muito curiosa. Adoro observar pessoas, então ouvir conversa em ônibus, mesa de bar, fila de banheiro de festa. E acho que não só pela fofoca, mas é porque eu acho que eu vi outras pessoas me fascina assim um pouco entender como existem outras formas de ver e lidar com as coisas. E eu acho que por isso talvez por isso eu tenha me tornado designer, assim, porque eu acho que o design é essa ferramenta que consegue articular essas diferentes visões e experiências. E eu falei um pouco da minha experiência para vocês entenderem que, do meu ponto de vista, é difícil olhar para o fato de que, tradicionalmente, segurança da informação e experiência do usuário são tratadas como como forças opostas e não achar que isso é simplista demais, assim, não achar que existem outras camadas, não achar que existem outros vetores entre esses temas. Eu acredito que fica mais rico e interessante buscar entender não só onde experiência e segurança se chocam, mas entender onde elas se encontram, onde elas se influenciam, onde elas podem colaborar. Por isso que minha ideia para hoje é deixar essa abordagem de conflito um pouco de lado, para que a gente não tente tratar questões de segurança e usabilidade como questões separadas. Então, antes de tudo, acho que para que a gente possa passar por ele, eu acho que é importante assumir que o conflito existe, que ele é real. É amplamente conhecido no mercado, na academia, que usabilidade e segurança disputam, de certa forma, espaço no desenvolvimento de sistemas. E isso é apontado principalmente porque medidas de segurança costumam adicionar algumas etapas a mais em qualquer fluxo que a gente queira propor ali numa aplicação, ou acabam gerando alguma certa complexidade a mais na interface. Então, ao mesmo tempo que as medidas de segurança fazem isso, as boas práticas de usabilidade normalmente sugerem que a gente deve reduzir qualquer fricção que exista entre o usuário e o objetivo que ele quer atingir. Então, qualquer tipo de ruído que se apresentar entre ele pode ser prejudicial. E aí a gente fica com a aparente relação de inversamente proporcional ali, que se eu coloco muitas camadas de segurança, eu tenho proteção, mas eu falho na usabilidade. Mas se eu tenho um fluxo sem fricção, a experiência do usuário é mais conveniente, mas é insegura. Sendo que será que isso por si só dá conta de compreender todas as dinâmicas que existem entre esses fatores? Para a gente começar a pensar sobre isso, eu trouxe um estudo de caso simples da Acesso Card, que é uma empresa que vende cartão de crédito pré-pago. É basicamente um cartão que funciona como cartão de crédito, então eu consigo usar ele para compras que esperariam um cartão de crédito, mas eu não tenho uma fatura, eu tenho um saldo, né? Eu coloco dinheiro nele, é um cartão pré-pago. E aí, esse cartão é vendido em alguns pontos físicos, mas também é vendido online. E a empresa estava pensando ali, estava revendo esse fluxo de vendas online pelo site. E algumas melhorias de usabilidade foram sugeridas, mas também algumas mudanças no padrão de segurança. Uma delas é que se passou a exigir um novo conjunto de regras de senha. Então, as regras que o usuário precisava, que a pessoa precisava estabelecer para criar um login no site, ficaram um pouco mais difíceis. Como eles são uma empresa que realmente lida com transações financeiras, eles entenderam que esse era um ponto crítico e que valia a pena apostar nessas regras um pouco mais complexas. E aí, essas mudanças que eles fizeram, no geral, levou a um aumento na conversão, não a um aumento de vendas, nesse fluxo de vendas deles, mas eles perceberam que realmente essa mudança da senha ali, essa mudança nas regras de senha, criou um certo gargalo nesse ponto do fluxo. Então, a maioria dos usuários que estavam abandonando o fluxo estavam abandonando nesse momento. E aí, sendo que eles já tinham estabelecido que essa mudança, né, de segurança era uma mudança necessária. E aí eu acho que a gente consegue ver de uma forma clara esse conflito, né? O que é que foi estabelecido um requisito ali de segurança e que isso acabou impactando de alguma forma na adesão dos usuários, porque sim, exige deles uma certa mudança de comportamento, de como eles vão definir essa senha. Isso pode ficar um pouco mais difícil. Enfim, a gente consegue ver aí esse conflito. Mas se foi estabelecido que aquele padrão de segurança era importante, a empresa passou a usar o que é que eles conseguiriam fazer em volta disso para que essas senhas mais difíceis, essas regras mais difíceis conseguissem ser definidas de uma forma mais fácil ali pelo usuário nesse momento do fluxo. E aí, um primeiro fator que o time de design deles observou é que o feedback que era dado ali no momento de definição da senha era muito simples, assim, era muito genérico. Então, ele só dizia se a senha estava ok ou ou se ela ainda não tinha cumprido as senhas, as regras. Ela não dizia que regras estavam faltando, o que é que já tinha sido cumprido. E aí, o time de design começou a trabalhar nisso e fez uma primeira proposta,
que trazia várias outras informações abaixo ali do campo de senha, né? Então ele trazia todas as regras listadas e o indicativo de quando elas já tinham sido cumpridas ou não. Algumas informações ali sobre onde o usuário ia usar essa senha, essa espécie de régua ali que ia calibrando a depender da força da senha que o usuário estava tentando colocar. Então, eles já melhoraram o feedback aqui. Isso já resolveu, em grande parte, principalmente no fluxo da web, né, no formato desktop, isso funcionou. Mas eles notaram que no mobile, o usuário ainda estava abandonando muito fluxo nesse momento. Então, isso não resolveu 100%. E aí, observando mais uma vez, aí, né, numa segunda rodada de iteração, eles viram que em algumas telas, né, do celular, esse campo de senha estava ocupando muito espaço e esse feedback, como eles tinham feito essas mensagens, né, essas informações estavam abaixo do campo de senha e bem distribuídas, estava difícil para o usuário enxergar. Muitas vezes ficava fora do campo de visão dele ali na tela do celular, que é menor. E aí eles partiram para uma segunda rodada de mudanças. E o que é que eles sugeriram dessa vez? Eles trouxeram essas regras a cumprir para mais perto do campo de senha, reduziram um pouco a altura desse campo de senha e mudaram o formato delas ali, para que elas ficassem no formato de texto corrido, que ainda dá um feedback visual ali, não só de cor, mas tem ali esse taxado que também ajuda se alguém tiver dificuldade de percepção da cor, ainda dá um feedback visual, né, sobre se a regra foi ou não cumprida. Eles também limparam um pouco ali das informações que eles acharam que não estava sendo utilizada no mobile. Então, por exemplo, a régua ali de força da senha saiu, e aí, com isso, eles conseguiram restabelecer a taxa de conversão que eles tinham antes das mudanças. Então, aqui a gente já consegue ver um outro tipo de relação, que sim, as regras de senha mais difíceis dificultaram um pouco ali a vida do usuário nesse momento do fluxo, mas com algumas mudanças, com alguns direcionamentos ali de boas práticas de usabilidade, isso conseguiu ser mitigado, isso conseguiu ser reduzido e não virou um obstáculo tão grande para o fluxo em geral. E aí é nesse papel que eu quero focar hoje, assim, mostrar que o design pode ajudar a operacionalizar e a viabilizar a segurança através da sua preocupação com a usabilidade. O nosso objetivo aqui é observar outros aspectos dessa relação entre decisões de usabilidade e resultados de segurança, porque assim eu acho que a gente consegue entender como a gente pode construir sistemas mais equilibrados, assim, que a gente consiga garantir que eles sejam seguros, mas também utilizáveis. E aí, aqui, eu acho que vale fazer um parêntese para a gente se alinhar um pouco sobre o que é entendido como usabilidade, principalmente considerando que esse é um evento muito frequentado por quem é de segurança, então que pode estar não tá tão familiarizado com o termo. Quando a gente fala de usabilidade, quando a gente fala da usabilidade de um sistema ou de um produto, até de um serviço, a gente está avaliando com que facilidade os usuários vão entender como usá-lo e como é que eles vão usar, assim, o quão fácil vai ser atingir os objetivos através desse uso. Então, aqui eu peço atenção, acho que para 4 pontos específicos desse contexto, desse conceito. Um é que tem que ser possível, tem que ser fácil de usar. O segundo é que quem tem que achar isso, quem tem que achar fácil, não é qualquer pessoa, não é um usuário super especializado, é quem vai usar aquela aplicação. E a aplicação precisa permitir que o usuário atinja seus objetivos, então ninguém vai usar nada por usar. Ele precisa chegar em algum lugar, ele precisa ter algum resultado. E também não é usar em qualquer lugar. Não é no lugar ideal, não é um lugar com internet ideal, com nível de luz e ruído ideal. É no lugar onde ele vai ser usado. Então, é no contexto de uso dele na vida real ali. Acho que são essas 4 coisas que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente está olhando para a usabilidade. E aí, quando a gente vai começar a ver algumas decisões relacionadas à usabilidade, a gente consegue ver que algumas delas acabam realmente desencadeando vulnerabilidades de segurança, seja por dificuldade de uso, às vezes até por incentivar algum tipo de prática inadequada ali, algum tipo de prática insegura. E aí eu resolvi passar aqui por alguns exemplos disso, para a gente ir entendendo melhor como é que essa relação se dá, né? Como é que essas coisas se influenciam. Um primeiro exemplo aqui é esse componente aqui que vai me ajudar a operacionalizar um segundo fator de autenticação, né? Que a Alex até trouxe aí alguns exemplos na fala dele anterior. E aqui, por exemplo, pode ser um fluxo muito simples em que eu já passei nas minhas primeiras informações de login, eu já passei minhas primeiras informações de credencial, e aqui eu estou numa segunda etapa que vai me exigir que eu vá para uma aplicação que gera um código, né, autenticador, e que eu coloque esse código aqui. Mas aí imagina, se quando eu chego aqui nesse momento,
eu não consigo colar meu código. A aplicação só libera que eu cole nesse primeiro campo e todo o resto eu tenho que digitar. Então, eu já tenho que voltar para outra aplicação e memorizar esse código para poder digitar ele aqui. E aí, imagina se o tempo para isso, o tempo que ele fica válido, não é longo o suficiente para isso. Então, eu acabo gerando uma série de frustrações, porque eu tenho que ir lá, voltar, às vezes eu não vou conseguir cumprir isso a tempo. E aí, uma operação que era para ser, sim, uma segunda etapa de login, mas uma segunda etapa de login tão fluida, né, quanto a primeira, acaba gerando muito mais frustração do que geraria se ela conseguisse ser operada sem nenhuma dificuldade de navegação, sem nenhuma é, dificuldade de ir no fluxo lógico dela aqui de operação da interface. Ao mesmo tempo, quando a gente coloca, na verdade, deixar ações críticas de uma forma muito fácil de fazer, assim, quando a gente gera muito pouco atrito para que elas sejam feitas, isso também pode acabar gerando alguma vulnerabilidade. Porque aqui a gente tem que lembrar que falha de segurança não é só causada por um invasor, por um fraudador. A falha de segurança também pode ser fruto de um compartilhamento indevido ali, de alguma informação que a pessoa não queria compartilhar e acabou compartilhando porque a interface induziu ela a um erro, porque ela não tomou alguma decisão ali com atenção. Isso é bem comum, por exemplo, em rede social, o lugar ali onde você alterna entre as contas que você tem ativa não tem tanto destaque e às vezes, na verdade, no fluxo de postagem não tem nenhuma etapa que preveja alguma revisão, né, de qual conta você revisar ali, qual conta você está ativa no momento, ou isso pelo menos não é dado com o destaque suficiente. Então, com uma certa frequência, as pessoas acabam compartilhando algum conteúdo que elas não queriam compartilhar, porque isso ali não está tão claro para elas. Acessibilidade. Quando a gente pensa em que o sistema precisa ser fácil de operacionalizar, isso tem que ser para todos os usuários que vão utilizar, né? Para todas as pessoas que vão utilizar ele, e aí a gente tem que considerar as diferentes necessidades delas. Então, por exemplo, se eu trago um CAPTCHA que só tem um recurso visual para verificar, eu estou ignorando que, por exemplo, pessoas com dificuldade visual podem, com algum tipo de deficiência visual, podem utilizar meu sistema. E aí, o que é que elas vão fazer para transpor essa barreira? Elas vão ter que chamar alguém para ajudar elas. E aí, quando elas chamarem essa pessoa pode acabar vendo algum dado indevido, né? Alguma informação de login, por exemplo, algum dado sensível que ela não deveria compartilhar com o terceiro. Então, que tipo de comportamento eu estou incentivando se eu não dou outros tipos de recurso para serem verificados nesse CAPTCHA. Se eu não boto, por exemplo, isso disponível via áudio também. Isso é uma coisa para a gente estar atento. Uma outra coisa que eu preciso entender se as opções que eu estou dando para o usuário decidir ou definir, se o que é que ele está fazendo ali, se ele consegue entender os impactos possíveis de uma certa ação dele. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma aplicação do GovBR, que é a aplicação que é usada, assim, é para ser usada pela maior parte da população do país. Isso significa que vai ter gente que está muito acostumada com tecnologia, tem uma interação constante com tecnologia que vai usar, mas tem gente que não é nada familiarizado com tecnologia, que não tem muito conhecimento desses termos, de, por exemplo, verificação em duas etapas, e aqui vai ter que decidir de uma forma bem rápida e aparentemente simples, só ticando ali na caixinha, ele vai ter que decidir se ele precisa ou não apresentar a verificação de duas etapas novamente, se ele estiver usando esse mesmo navegador. E aí, será que essa pessoa consegue dizer quais riscos isso implica, né? Que tipo de consequências isso pode ter para ela? Principalmente se ele está apresentado assim, por exemplo, muitas vezes a gente só tica essa caixinha para aceitar algum termo de uso, aceitar alguma opção específica, então é até um fluxo meio comum de você ficar sem nem dar tanta atenção a isso, né? Assim, muitas vezes os usuários fazem isso sem nem dar tanta atenção. E eu estou dando aqui uma decisão que vai ter uma repercussão, que pode ter uma repercussão séria. Então, eu estou comunicando claramente que tipo de risco essa ação pode ter. Por outro lado, é por isso que as coisas vão ficando complexas, que é sempre uma ponderação ali, porque, por outro lado, eu preciso comunicar esses riscos com clareza, mas eu preciso estar atento para isso não gerar um excesso de informações. Por exemplo, um contexto que isso aparece com uma certa frequência é quando eu entro em algum portal, em algum site, e a gente se depara ali com aquela autorização para o uso de cookies, né? E aí às vezes isso é apresentado de uma forma mais sintética, de uma forma meio que não me impede de ver a tela, mas muitas vezes aparece como um pop-up que bloqueia a tela como um todo e que traz e que é muito carregado de texto.
E aí eu tenho que pensar que nesse momento, às vezes, o usuário nem entendeu, a pessoa nem entendeu se o que ela está procurando está naquele site mesmo, se ela vai navegar ali. E ela já tem que ler um texto que não era o que ela estava buscando, sobre as informações ali, sobre cada tipo de cookie, se ela quer autorizar um ou outro. E aí, será que ela vai realmente ler esse texto com atenção e fazer uma decisão consciente, ou ela vai clicar naquilo como se nem tivesse lido? Então, será que essa é a melhor forma de apresentar? E aí, olhando esses exemplos, né, indo por essa perspectiva, a gente consegue perceber que se a segurança se insere como uma barreira e se apresenta de uma forma muito difícil de usar, ela pode ser um obstáculo para o usuário chegar ao seu objetivo, tanto quanto seria um ataque, tanto quanto seria ali um fraudador tentando desviar ela do caminho dela. Que a gente tem que pensar que a pessoa está ali para realizar a tarefa dela, tá ali para realizar o que ela foi, o que ela tinha ali de objetivo. Então, estar seguro precisa ser só uma característica do caminho. Se é para não conseguir cumprir essa tarefa, é mais seguro nem usar, né? É mais seguro eu nem usar aquele produto, é mais seguro eu nem usar aquela aplicação. Então, não é que mais medidas de segurança vão dar necessariamente no bom desempenho ou resultar num produto mais seguro em seu uso real. Na prática, se essas medidas não forem bem implementadas, elas podem aumentar esse risco porque vão gerar alguma frustração do usuário, vão gerar esses caminhos alternativos, né, que ele pode criar. E isso podem gerar vulnerabilidades que a gente, se a gente fosse olhar só para os requisitos do sistema, só para como ele foi definido ali, friamente, né, longe do contexto de uso, a gente diria que ele é um sistema seguro, mas quando a gente vai ver na prática, é, aparecem vulnerabilidades que a gente não previa. E aí, nessa observação da interação dos usuários com esses recursos, que a gente consegue concluir que o design da interface impacta diretamente nos resultados da segurança. Então, fica mais fácil entender, porque eu acredito que design de segurança tem mais a ganhar quando eles colaboram entre si. Assim, a gente precisa trabalhar junto nesse processo. Inclusive, quando a gente olha para alguns dados, né, a gente entende que as pessoas costumam ser o vetor mais comum de ameaças contra organizações. Então, isso reforça o entendimento de que as falhas de segurança, né, não acontecem só por falhas técnicas do sistema, mas porque elas ignoram o comportamento de que está ali realmente utilizando aquelas ferramentas. E ainda assim, muitos estudos sobre segurança ainda olham um pouco para o usuário. Assim, o mais comum é pensar e projetar segurança bem focada nos aspectos técnicos do sistema. E aí o que aparece, né, ser essa raiz aí do que desse problema que é entendido meio como conflito, me parece muito mais uma falha da gente no design da segurança em reconhecer que esses comportamentos do usuário, que essas características do usuário são parte importante dessa equação do que seria a solução de segurança. Então, para que essas pessoas não se tornem gargalos, para que a gente, como departamento de segurança, né, e a gente me inclui como design, como pessoa de produto, todo mundo no desenvolvimento do sistema precisa se comunicar mais com o usuário. E essa necessidade de olhar para o usuário no design da segurança ganha ainda mais relevância se a gente pensar que no contexto de hoje, a segurança não é delimitada, né? Ela não está no perímetro muito claro. Assim, a gente usa dispositivos móveis que a gente olha para, acho que a gente leva para todos os cantos. A gente tem uma conexão que permite que a gente faça tudo em qualquer lugar. Isso mudou completamente o nosso ambiente de trabalho, mudou completamente a forma como a gente interage entre si. Alterações que foram bem, inclusive, aceleradas depois da pandemia, né? Então, a gente viu uma mudança drástica da forma como a gente faz as coisas. Então, é muito visível que a segurança não está mais contida dentro da fronteira da organização, dentro da fronteira, dentro de casa até, assim, né? Dentro de uma rede domiciliar. Ela precisa olhar numa escala individual mesmo, assim, ela precisa acompanhar a pessoa, o indivíduo, ela precisa entender como é que ela consegue manter essa pessoa segura no seu dia a dia, assim. E aí, seja lá o absurdo que ela vai fazer, se ela vai pedir um empréstimo no pagode, o que será que ela for fazer, a gente precisa pensar nesse contexto para conseguir fazer, para conseguir pensar nela, numa proteção para ela. Então, a gente precisa observar os padrões comportamentais de quem a gente quer proteger. E é isso que a segurança parece estar assimilando, diria até que passando por uma mudança de paradigma, assim, tem deixado de focar só apenas no uso, na parte técnica, e está passando assim, a olhar para as pessoas, né? Tá passando a olhar para o ser humano e entendendo que isso pode ser um norte. E aí a gente entende que essa é uma abordagem mais equilibrada de segurança, assim, que não se limita a ver as pessoas como uma falha ali do processo e a única falha, né, do sistema ali, o único ponto fraco do sistema, que na verdade entende as pessoas como possível norteador norteadores, né, ali das decisões de segurança. Então,
Assim, a gente entende que a gente só consegue proteger essas pessoas e as organizações se a gente consegue ficar mais em sincronia ali com a forma delas de pensar, de agir, com como elas fazem as coisas. É bem importante esse como tá equilibrado, assim, esse como tá alinhado. E aí, da mesma forma que eu olho para o usuário para entender suas necessidades, para definir os requisitos funcionais do meu sistema, ou seja, eu não olho para as pessoas para entender o que é que elas querem resolver, qual é o objetivo primordial delas ali, o que é que vai ser o meu modelo de negócio, né? O que é que vai ser, o que é que eu vou entregar de valor que vai fazer com que elas utilizem meu produto. Eu também preciso olhar para elas para entender que papel a segurança vai ter na realização dessa tarefa. Então, tem algum dado específico nessa tarefa, né, nesse fluxo que ela vai fazer, nessa jornada do usuário na minha aplicação? Tem algum dado específico que é mais crítico, que é mais suscetível ao ataque? Ou ao contrário, em que momentos do fluxo é mais importante para o usuário que haja muita conveniência, que ele consiga fazer aquela ação mais rápido? Como é que eu consigo é, posicionar e como é que eu consigo trazer ali a segurança para ir nesses momentos sem que isso interfira tanto nisso que ele quer atingir, né, nesse objetivo dele. E aí é claro que essas pessoas vão ter percepções completamente diferentes e conhecimentos e experiências diferentes sobre esses riscos, né? Assim, depende muito do que. Ah, ela já passou por isso, ela não passou. Alguém já conhecido já sofreu algum golpe nesse sentido. Então, qualquer tipo de experiência passada, qualquer tipo de percepção que ela tem ali vai orientar seus comportamentos e cada um vai ter isso de uma forma completamente diferente. Ou seja, a gente precisa olhar para essas pessoas para ir calibrando essas medidas de segurança num contexto real de uso assim, realmente entendendo como é que isso vai afetar o dia a dia delas, como é que isso vai afetar elas durante o uso, e é assim que eu consigo reduzir o atrito ali dessas medidas, ou até que eu consigo dar mais destaque à segurança se eu entender que ela é um requisito muito importante para o usuário. Por exemplo, às vezes eu vou em algumas situações, em alguns contextos, né? Eu vou olhar para o usuário e vou entender que o que ele mais quer da minha aplicação, seja pela finalidade dela, seja pelo contexto de uso dela, é que ela seja segura, assim, que isso é um ponto muito primordial para ele definir se ele quer ou não usar meu produto. Isso acontece muito, por exemplo, com aplicação de banco, né? Aplicação financeira. E aí, é importante que eu traga a segurança não só como uma medida ali, né, de proteção, como uma medida funcional do produto, mas também como entrega de valor para o usuário, assim, então que eu faça festa disso para ele, né, assim, que eu mostre aquilo como uma entrega de valor, que eu faça um lançamento de alguma medida ali de segurança que eu implementei a mais. É importante que eu também veja a segurança por esse lado. E aí, pensar a segurança como requisito do usuário também leva a gente a concluir que, nesse caso, a gente deve sim operar com dois pesos e duas medidas, né? Isso que a gente tem falado com ponderar, com dosar, assim, ou seja, eu preciso dosar a forma como eu vou implementar a segurança à necessidade daquele contexto e até a natureza daquele sistema, né? Assim, é o que eu disse ali, a expectativa de segurança para uma aplicação de banco vai ser diferente de outros tipos de aplicação, por exemplo. Aqui a gente trouxe um exemplo disso. É, por exemplo, uma pessoa vai estar muito mais disposta a tolerar etapas extras de verificação ali de cadastro na autenticação para se logar numa aplicação bancária do que ela estaria disposta, por exemplo, a tolerar de fricção no fluxo de compra de ingresso de um evento. Mesmo considerando que esse é um fluxo de compra, então, portanto, que é um fluxo que envolve uma transação financeira. Então, por exemplo, no fluxo de venda de ingresso, até o momento em que eu peço essa autenticação, ou o momento em que eu peço os dados pessoais, pode impactar na conversão dessa venda, né? Em como o usuário vai aceitar ou não aquilo ali. Então, pensa comigo, assim, se eu tenho que lembrar se eu tenho um cadastro naquela plataforma de venda de ingresso, ou quais são as minhas informações de login, né, naquela ali específica. Antes até de eu ver quais tipos de ingresso ainda tem disponível, qual é o preço do ingresso, ver algum detalhe ali do evento, pode ser que isso me desestimule, assim, que eu já desisto de comprar o ingresso antes sequer de começar ali. É diferente, por exemplo, de eu já ter visto o preço do ingresso, de eu já ter colocado aquilo no carrinho e aí eu só ter que colocar alguma informação de autenticação no final. Ou às vezes algumas dessas plataformas nem pedem para você autenticar mesmo, assim, pedem só alguns dados essenciais para a transação em si, da compra e para você receber o ingresso. Então, você precisa informar ali seu e-mail para receber onde você quer receber o ingresso. E, por exemplo, se você vai fazer o pagamento por Pix, eles nem pedem tantos dados, porque não precisa dos dados de cobrança. Então,
isso pode ser repensado, assim, mesmo que eu não tire a etapa de autenticação, eu posso reposicionar ela em algum momento do fluxo, se eu entendo que a expectativa do meu usuário é diferente naquele nível ali de transação da minha aplicação, né? Naquele nível de privacidade que ele espera do meu tipo de aplicação. É. E aí, mesmo dentro de um mesmo segmento, podem haver variações nessa expectativa do usuário em relação ao quão fácil precisa ser essa ação. Por exemplo, se eu ainda fico nesse contexto de compra de ingresso, se ao invés de um ingresso que tem ali rotineiramente na minha cidade, que eu não acho que vai acabar o ingresso, que eu posso até comprar o ingresso lá na hora se eu decidir ir, se no lugar disso eu estou pensando num evento de alguma atração internacional que nunca veio para o Brasil, e que aí agora já está com a data marcada, que o ingresso vai ser super caro, que vai ser disputado, que deve esgotar rápido. Então, eu vou estar muito mais propenso a aceitar, logar nessa plataforma antes, até adicionar alguma informação ali já de método de cobrança. Eu vou ficar, inclusive, feliz, assim, que me cobrem algumas etapas a mais de segurança, porque eu vou me sentir mais segura de que aquele é meu patrimônio, que é aquele ingresso de uma banda que eu sempre quis ver, que eu vou comprar, aí eu vou me sentir mais segura de que ele está seguro ali naquela plataforma. Então, mesmo dentro de um mesmo segmento, você vai encontrar situações diferentes e expectativas diferentes desse usuário. Por isso que é importante acessar essas pessoas, por isso que é importante entender como é que essas coisas variam. E aí, eu acho que essa questão da ponderação é importante, de dois pesos e duas medidas, né? É importante a gente avaliar não só em relação à conveniência do usuário em si, mas também no sentido de ponderar onde é que a gente está sacrificando alguns dados críticos em nome da segurança, né? Em transações que talvez não sejam tão críticas assim. Por exemplo, hoje em dia, em muitas portarias ali de edifícios empresariais, às vezes até portaria de edifício residencial, o controle de acesso é feito com biometria facial. E aí, será que essas aplicações, né? Será que essas pessoas que gerem esses dados estão preparadas para manipular um dado tão sensível? Tipo, o sistema que é usado assim nessas portarias vai ser tão blindado quanto seria, por exemplo, uma aplicação de banco, um e-commerce? Então, se eu uso uma biometria facial nesses dois contextos, né? Por exemplo, se eu uso a biometria no contexto de uma portaria, de um prédio, e se eu uso a biometria no contexto como segundo fator de autenticação num banco, eu acabo é, perdendo um pouco, né? Eu acabo comprometendo um pouco esse dado sensível que ia me ajudar a logar nesse sistema mais crítico, porque eu estou usando ele para um controle de acesso que poderia ser feito e resolvido de uma outra forma, que seria seguro o suficiente para aquele contexto ali, né, de acesso e controle de fluxo dentro de um prédio, que às vezes eu fui só, sei lá, para uma consulta de dentista e vou ali deixar meu dado lá, sendo que as pessoas poderiam ter ali o controle do meu acesso com outro tipo de técnica. E aí, eu acho que a gente vai entendendo também que a relação de confiança com o usuário precisa ser construída, né? No momento que eu peço para ele algum dado sensível, no momento que eu peço para ele criar uma senha e registrar a senha ali no meu sistema, eu estou pedindo que ele me dê um pouco do tempo dele, mas não só o tempo, assim, eu estou pedindo que ele confie em mim de que eu vou guardar ali aquelas informações dele de uma forma responsável. E eu acho que, acima de tudo, esse momento é crucial para a gente estabelecer essa relação de troca, assim, que ela vai repercutir em toda a jornada do usuário a partir daí. Então, tudo que eu der de alerta para ele, o que eu notificar, o que eu pedir de dado para ele, vai ser muito pautado, assim, o quão disposto ele vai estar a aceitar isso, vai ser muito pautado no tipo de relação que eu conseguir estabelecer com ele nesses momentos. Então, é importante que a gente consiga explicar por que está pedindo um dado sensível, né? O caso desse exemplo aqui que diz por que está precisando do CPF. É, é importante dar alguma evidência, algum fator ali que indique na interface que aquelas informações são mantidas em confiança, são mantidas em sigilo. Então, pode ser uma certificação, pode ser algum selo de verificação de alguma organização reconhecida por esse tipo de atividade. Talvez eu assegurar que o conteúdo daquela informação vai ser criptografado, o WhatsApp avisa isso sempre, né? Então, a forma que eu informo isso para o usuário é muito importante. Assim, a gente entende que essa confiança vem como resultado das medidas de segurança, assim, se elas forem bem implementadas, mas também vem como elas são informadas para o usuário, né? Se o usuário se sente ali é,
participante ali em como isso tem sido gerido. E aí aqui eu acho que vale um parêntese, inclusive assim, com uma provocação para que a gente pense quem é que realmente quer esse usuário informado, né? Quais são as organizações que realmente prezam para um usuário por um usuário que saiba como e quais dos seus dados estão sendo compartilhados e com quem, que consiga tomar decisões conscientes. Essa é uma instalação que foi feita por um designer com os termos de uso de algumas redes sociais. E aí ele basicamente imprimiu esses termos de uso num formato que normalmente é usado para contrato jurídico, né? Assim, para contrato normal, assim, da vida real, ele imprimiu esses termos de uso. E aí, eu acho que dá um pouco da dimensão do quanto eles são longos e, por isso, inacessíveis, né, de ler naquele momento que a gente concorda com eles. Então, acho que vale aqui a gente pensar um pouco sobre isso, né? Na verdade, quem quer esse usuário informado. E aí, continuando nessa questão da confiança, acho que a gente tem em mente que a relação com as pessoas precisa ser construída. Acho que vale também a gente entender o papel que a interface tem nisso, né? Eu já falei disso, do quão é importante a gente exibir ali certificações, né? A gente garantir para o usuário que a gente, como é que a gente está cuidando da informação dele. Mas eu acho que, além disso, vale a gente pensar que a interface é o ponto de contato do sistema com o usuário, é a cara do sistema, assim, é quem ele vai conhecer. Então, é ela que pode ser capaz de gerar um certo senso de reconhecimento, que pode ou não, né, inspirar confiança ali, a depender dessa relação que você estabeleceu com ele. Então, acho que é importante a gente avaliar a interface nesse sentido. E aí, por exemplo, é, recentemente, o Itaú passou por uma atualização na identidade visual deles, não sei se vocês acompanharam, mas eles passaram uma atualização de identidade visual que também se estendeu à aplicação deles. E aí tentaram fazer algumas mudanças de cores propostas na nova identidade, fizeram alguns testes com grupos diferentes de usuários, inclusive comunicaram, né, avisaram sobre as mudanças para tentar mitigar qualquer possível estranhamento. Em um dos testes, inclusive, era o uso desse azul aí mais forte, né? Que sempre funcionou bem ali como uma cor secundária do banco, né? Na identidade visual do banco, mas o laranja sempre foi a cor mais associada à marca. Então, será que usar o azul na aplicação funciona? Isso é uma decisão tão simples? E aí a gente começa a entender que essas mudanças que podem ser mais radicais ou até mais sutis na interface podem gerar desconfiança nos usuários. Porque se eles já tinham estabelecido, né? Se são usuários que já tinham estabelecido algum grau de confiança com a versão anterior do produto, no momento que você muda isso, que você apresenta uma nova para eles, essa pessoa vai ter que se reacostumar, pode estranhar, pode achar que é falso. Nesse caso aqui, por exemplo, a pessoa nem achou que era falso, mas achou que tinha sido despromovido pelo banco, assim, né? Achou que o banco tinha mudado a categoria que ele usava ali do serviço, porque a cor do aplicativo mudou. Então, eu achei importante trazer isso aqui para a gente perceber que essas mudanças desse tipo não são só uma questão de construção de marca, a gente criar essa consistência na interface de produto, né? Então, a gente ter cores, ter elementos visuais, ter um tom de voz que se repete, que se mantém ao longo do tempo, que se mantém ao longo em todos os fluxos. Isso é um recurso muito, muito poderoso, assim, muito importante na criação dessa familiaridade com as pessoas. Então, é, é um recurso de criação de segurança mesmo, né? A partir dessa familiaridade é que a gente gera um certo senso de segurança, de confiança. E aí, qualquer mudança nesse sentido precisa ser feita com cuidado, com acompanhamento, precisa prever esse tipo de estranhamento. E aí, aqui eu acho que vale a gente fazer uma leve pausa para recapitular um pouco o que foi entendido até aqui. A gente viu que existe um conflito inerente entre usabilidade e segurança, mas que boas práticas de usabilidade são importantes para viabilizar a segurança no contexto dela real de uso. Assim, se a gente quer que ela realmente funcione, a gente precisa também pensar em usabilidade. E aí, com isso, a gente viu que um novo paradigma ali se apresenta, em que a segurança entende que ela não pode focar só em questões técnicas, ela precisa olhar para o usuário e precisa tratar ele como parte, como um dos fatores ali que ela tem que equilibrar na balança. E aí, olhar para o usuário permite a gente entender que a segurança é um dos requisitos das pessoas também, das pessoas que vão usar os produtos, assim, não é só um requisito técnico, né? É um requisito. As pessoas têm uma certa expectativa para a segurança também, e a gente precisa acessar essa expectativa para conseguir
nortear a forma como a gente vai tomar essas decisões de segurança e apontar o como e o quando ela deve ser implementada nesses produtos. E aí, além disso, acho que ficou claro que o sucesso na adesão, né, no quanto essas pessoas vão conseguir aderir e usar essas medidas de segurança, também está muito atrelada a uma relação de confiança que precisa ser construído entre o usuário e o produto, né? E essa aplicação ali. E a gente entendeu que a interface tem um papel importante nisso, já que é quem dá a cara, que materializa esse produto. É o ponto de contato ali com as pessoas, né? Capaz de gerar ali uma certa familiaridade se bem utilizada. E aí, eu quero usar esse momento de agora para a gente ir percorrendo, então, algumas estratégias que têm sido usadas, seja na interface, seja, na forma de conduzir esse usuário. Assim, eu quero passar por algumas estratégias que têm sido bem sucedidas em manter a segurança sem comprometer a usabilidade. Então, vamos passar por elas agora. Uma coisa que a gente acho que eu já falei aqui, acabei falando em alguns exemplos, é a simplificação de processos. Então, eu tentar eliminar etapas sempre que possível. Isso não significa que eu posso eliminar ali etapas essenciais de segurança, né? Mas que eu posso pensar elas no meio dessa jornada completa do usuário, para que eu possa posicionar elas da melhor forma, no melhor momento, e às vezes até tentar eliminar uma outra etapa, já que essa vai ser essencial. Então, para que no todo ali o usuário não seja prejudicado, né? Paga esse preço. Então, por exemplo, nessa aplicação aqui do banco, você já tem na tela inicial as opções disponíveis lá dentro da aplicação. E aí, isso não tira minha necessidade de autenticar, de me logar. Mas, pelo menos, quando eu vou escolher aqui alguma delas e eu vou ter que me logar, o segundo passo é o login, de qualquer forma. Sendo que quando eu esperar esse tempo de login, né, esse tempo de autenticação, quando ela carregar, ela já vai carregar na área onde eu vou querer fazer, onde eu tenho ali algum objetivo a ser cumprido, né, onde eu vou querer realizar alguma tarefa. Então, eu ainda tenho todas as etapas, mas eu tenho a sensação que eu reduzi uma delas, porque eu, pelo menos no tempo de carregamento ali, eu já estou esperando para a coisa que eu vou fazer. É, Um outro ponto é ser muito claro e honesto sobre os riscos. Acho que a gente já falou um pouco aqui sobre isso. Então, isso não significa ser alarmista, né? Criar alarme em tudo, mas eu acho que ser muito explícito sobre as possíveis consequências de uma ação ou até de uma não ação do usuário, né? Se ele resolver não fazer alguma coisa, o que é que isso pode acarretar para ele? O que é que isso pode causar para ele? E aí, junto com isso, a gente vê que muitos estudos apontam que se a gente incorpora essas recomendações, esses alertas em momentos mais oportunos, ou seja, se a gente incorpora elas em momentos da jornada em que as ações que o usuário está prestes a fazer ou acabou de ser feito se relacionam com aquilo, aquelas pessoas que são muito mais dispostas a ouvir falar, né, a ouvir aquela recomendação, aquele alerta de segurança e a adotar essas medidas. E eles não sentem que isso impacta tanto negativamente assim, na experiência deles, no processo deles de realizar o que eles estavam tentando fazer. Então, é como se eu consigo deixar esses alertas, essas recomendações mais específicas, né, em momentos mais específicos do fluxo, eu não preciso abordar tudo de uma vez, eu não preciso fazer ali, né, toda uma lista completa de coisas que o usuário precisa estar ciente. Eu consigo incentivar ali algumas boas práticas que têm a ver com aquele ponto do fluxo específico, sem sobrecarregar o usuário. E aí, o máximo que eu conseguir me adaptar àquele usuário específico, àquele contexto específico daquela ação e fazer recomendação mais especializada, melhor eu vou conseguir convencer ali, melhor eu vou conseguir persuadir o usuário de que aquilo é uma boa ideia e que não custa tanto, né? Essa balança aí da conveniência com a segurança fica ali fica favorável à segurança, digamos. E aí, junto com isso, eu acho que isso também se relaciona bem de perto com esse processo de gamificação da experiência, assim, de a gente conseguir trazer uma certa gamificação dessas ações, que acaba se aproveitando de uma tendência comportamental humana, né? Assim, de aquela nossa vontade de dar check em tudo, de conseguir o verdinho ali, né? Conseguir chegar no bem feito. E a gente acaba se aproveitando dessa tendência do humano de querer cumprir, né, ali, para que eles consigam, para estimular ele a adotar alguma medida. Então, por exemplo, aqui é eu também trouxe isso em outro exemplo, que é a barra de força da senha, né? Então,
enquanto ele está ali numa tarefa mais burocrática de definição de senha, eu dou um mínimo de satisfação ali dele em cumprir as coisas que ele precisa cumprir. Então, é uma forma de eu estimular o uso, de eu estimular a adoção à medida, de eu fornecer um feedback claro para o usuário e até de melhorar assim, o interesse e a forma como ele vai memorizar esses conceitos ali de segurança que vão ser necessários para ele fazer essa ação. Então, gamificar sempre que possível tem sido um bom caminho. Uma outra coisa é personalizar. Acho que tem a ver com aqueles alertas ali, alertas ali muito específicos para o usuário, mas não só isso, assim, eu acho que é a possibilidade do sistema realmente, assim, a gente deixar de pensar num sistema que é feito para um tipo único de usuário e passar a criar sistemas personalizáveis que podem se adaptar a contextos de uso diferentes. E isso pode ser feito tanto assim, né, de uma forma dinâmica pela própria aplicação ali, a depender do contexto do usuário, do comportamento dele, de como ele costuma utilizar aquilo, ou isso pode ser dado na mão do usuário também para que ele consiga configurar. E aí, nesse caso, claro, é importante evitar termos técnicos, falar mais sobre os efeitos da escolha do que sobre o que ela implica tecnicamente, né? Eu não vou dizer ali, se ele desligar aquilo, o que é que aquilo implica tecnicamente, o que é que isso vai fazer. Não, eu preciso trazer quais as consequências daquilo, para que ele tome essas decisões mais informado. E aí, uma coisa que anda junto com isso também é a implementação de modelos de confiança e níveis de acesso. Então, eu consegui garantir que no mesmo sistema, eu consiga criar diferentes camadas de proteção e anonimização dos dados para que os usuários só possam colaborar entre si, mas só precisem compartilhar as informações que eles acham que devem, assim, com cada grupo que está interessado nela, né? Então, por exemplo, até na aplicação na plataforma que a gente usa aqui na Tempest, para a entrega dos nossos serviços, a gente tem um gerenciamento de acessos desse tipo. Então, por exemplo, se eu sou o gestor da área de segurança como um todo, eu consigo ter uma visão global, eu consigo ter uma visão de tudo, mas se eu quiser dar acesso à minha equipe do marketing, que precisa só ver alertas de fraude, eu consigo garantir que aquelas pessoas só vão ver aquele tipo de informação, mas elas vão acessar a mesma plataforma que eu. Então, isso é uma forma, né, da gente aqui, né, de trazer, personalizar diferentes perfis de usuários, da gente trazer, conseguir desenvolver, uma mesma plataforma para diferentes pessoas e para diferentes necessidades. Uma outra coisa que eu acho que também eu falei em outros momentos, mas manter o usuário informado sem que a gente sobrecarregue ele. E aí aqui eu trouxe também de propósito um outro exemplo sobre autorização de cookies, que aí nesse caso ele é muito mais sucinto, né? Ele fala um pouco sobre o que é a política, ele dá acesso à política se eu quero ver mais sobre ela, ele me dá opções de aceitar, ele me dá opções de rejeitar, e ele me dá opções de eu ter uma configuração mais avançada disso. Se eu achar que devo, se eu quiser, se eu não confiar naquele site, se eu tiver uma visão muito específica daquilo. Então, se eu quiser, eu posso me aprofundar, mas ele não exige isso de mim desde o primeiro momento. E ele também não tira a minha visão do site, né? Ele fica ali embaixo e ele não tira a minha visão geral do site. Então, eu também consigo avaliar o conteúdo do site de forma geral para ver se eu vou querer continuar naquele portal, naquela plataforma. Além disso, acho que eu também pincelei isso em alguns momentos, é muito importante sempre falar a língua do usuário, assim, para a maior parte dos usuários, os termos técnicos não vão contribuir para eles compreenderem melhor os problemas de segurança, então eles não vão entender mais os problemas porque você explicou eles tecnicamente, assim, o que eles precisam entender é que riscos e quais consequências na perspectiva dele essas medidas de segurança podem ter, né? Podem gerar. Então, se ele aderir a essa medida de segurança, o que é que isso pode fazer com que ele perca na vida dele ou que ele resolva na vida dele, assim? E não interessa muito para ele o que é que isso vai acontecer, o que é que vai acontecer tecnicamente a partir disso, né? Por exemplo, nessa notificação aqui de segurança do WhatsApp, ele fala claramente, ele indica um caminho para o usuário recuperar a conta de uma forma fácil, caso ele fique sem acesso. Então, o usuário consegue entender em que momento ali, em que problema dele essa medida de segurança vai resolver, sabe? Tira um pouco ali desse aspecto técnico. Acho que até dá para falar sobre isso com um pouco do exemplo que a Alex falou. Acho que juntando algumas coisas aqui, a Alex trouxe aquelas atividades, né, na palestra anterior, da gente ir configurando ali.
Então, em que momento eu consigo permitir que o usuário. Eu tenho aquelas opções disponíveis para o usuário, mas em que momento eu consigo deixar claro para ele o que é que aquelas opções acarretam, né? Eu consigo já pensar previamente, por exemplo, para ele. é, eu vou tentar conectar algumas coisas aqui, tá? Pode ficar um pouco confuso, mas, por exemplo, eu falei um pouco ali de níveis de perfil, né? Da gente já conseguir é, levar para o usuário certas configurações diferentes de uma mesma aplicação. Então, por exemplo, se ele vai criar uma conta no WhatsApp, eu já consigo dizer para ele, perguntar para ele se ele é, por exemplo, uma figura pública que quer interagir com muita gente, ou se ele é uma pessoa que vai ficar mais falando, tendo conversas privadas com pessoas que ele conhece. Eu posso perguntar isso para ele, que é uma coisa sobre o dia a dia dele, e a partir disso, é, eu posso sugerir para ele uma configuração de privacidade. Então, se ele é uma pessoa pública, se ele é uma conta comercial, eu vou sugerir que ele deixe a foto dele visível. Se ele me responde que ele é alguém que vai ter contatos mais privados, eu já deixo tudo privado. E aí, isso é um jeito dele não ter que descobrir que essa configuração é possível, dele nem ter que se perguntar, ah, não, eu não posso deixar minha foto ativa, porque senão um fraudador, também não preciso chegar para ele nesse nível de detalhe, né? Que senão um fraudador pode salvar a sua foto e pode fazer isso, pode ser que eu não precise chegar nesse nível de detalhe no momento que ele está criando o login, mas talvez se eu criar fizer alguma pergunta sobre o contexto de uso dele, eu já consigo recomendar para ele a melhor forma de configuração. Então, isso também tem a ver com falar a língua dele, né? Eu trazer coisas que ele pode responder, decisões que ele pode tomar. Uso de interfaces multimodais, ou seja, eu trazer imagem, voz, gestos, elementos visuais, tipos de comandos diferentes para facilitar essa integração com o sistema de segurança, também costuma ser muito efetivo. E aí sempre unindo mais de uma forma de interação, né? A ideia é que isso seja sempre usado em conjunto. E aí isso acaba reduzindo um pouco dessa burocracia, né, na interação com sistemas de segurança e diversifica a forma que eu vou conseguir acessar o usuário e até conhecer as demandas dele. Então, isso tem sido efetivo também. E um outro ponto é que sempre que possível eu tornar a segurança ali mais invisível, assim, eu fazer o trabalho sujo por trás, e aí, claro, sempre mantendo a capacidade ali do ser humano de estar nesse circuito, assim, de ser avisado, informado quando preciso, ou de ser acionado se eu achar que ele precisa tomar alguma decisão. Mas o que eu consegui fazer por debaixo dos panos que garanta o mesmo nível de segurança, que ele não precisa tomar nenhuma atitude, que ele precisa passar por menos passos, é ótimo. Por exemplo, aqui eu tenho uma comparação de dois tipos de autenticação diferentes, que é a estática, que vai sempre exigir o mesmo tipo de métodos de autenticação do usuário, e eu tenho a contextual, que na verdade vai se aproveitar de alguns outros fatores, de algumas outras características daquele acesso do usuário. Por exemplo, ele está acessando de um dispositivo conhecido, de uma localização que ele sempre costuma acessar, num horário que ele sempre costuma acessar. Eu vou me aproveitar de alguns desses dados para fazer ali para ter mais uma certeza sobre a identidade dele, né? Sobre a verificação de identidade dele. E aí, com isso, eu entendo que eu consigo pedir menos etapas de autenticação para ele. Assim, eu já consigo entender que ele é ele a partir de outros fatores. Então, eu não consigo, eu posso, por exemplo, eliminar alguns dos fatores que eu vou pedir para o público em geral. Isso também costuma ser bem efetivo. E aí, por fim, para a gente encerrar aqui hoje, que nosso tempo já está acabando, eu quis trazer esse último ponto que, na verdade, diz respeito a uma estratégia de processo. E que é que a gente precisa fazer, né, segurança e usabilidade para todas as etapas de uma ideação de solução. Assim, quando a gente vai pensar um produto, a gente precisa incluir segurança e usabilidade desde o início. Assim, eles não podem ser implementados como um adicional, como uma coisa que você vai incluir no final. E por tudo que a gente já vem estudando, assim, é dessa maneira que os conflitos, assim, que os conflitos entre essas duas, né, que o conflito entre usabilidade e segurança conseguem ir, assim, conseguem ser reduzidos ao mínimo, assim, é quando eles conseguem ir convivendo e conseguem ir entendendo é, o papel de cada um desde o início da solução, desde o início da ideação da solução. Isso significa, inclusive, que eles precisam participar de teste, tá? Então, é, a solução, quando ela vai ser testada, ela já precisa ser testada considerando todas as suas medidas de segurança. Então, os testes de usabilidade precisam contemplar as funções ali, fins da aplicação, o que é que realmente o usuário vai fazer ali, né? As jornadas principais, mas também as camadas de segurança que vão estar ali, porque a gente precisa também coletar impressões sobre elas. Então, assim, testem seus mecanismos de segurança também com métodos de usabilidade, né? Eu acho que
a gente é acostumado a testar os métodos, os mecanismos de segurança com testes de segurança, mas eles não são tão citados quando a gente está falando de métodos de teste de usabilidade mesmo. Assim, a gente precisa testar a usabilidade deles também, ou como eles interferem na usabilidade do sistema de forma geral. Então, a gente entende que se a gente faz isso desde o primeiro momento, é a forma que a gente tem mais segura de conseguir um equilíbrio entre as coisas. Então, acho que essa foi, inclusive, a minha grande motivação, assim, da fala de hoje, foi realmente convocar todo mundo aqui para colaborar entre áreas, assim, para que a equipe técnica, pessoas de produto, especialistas de segurança estejam juntos, assim, desde o início e consigam colaborar em todas as fases da definição de uma solução. E é isso por hoje. Obrigada quem ficou até aqui. A gente está invadindo um pouco a hora do almoço, mas obrigada quem ficou até aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, eu estou sem acesso, não sei se as meninas conseguem me ajudar, Vou mas. falar aqui. Primeiro eu vou falar de Mauro Silva. Uhum. Ele perguntou quais seriam as ações necessárias para uma maior aproximação entre designers e os diferentes times de segurança que possam ajudar especificamente na modelagem das ameaças. Eu acho que principalmente, assim, esse tipo de conversa que a gente já está tendo aqui agora é um ponto de partida, assim, a gente fazer o time técnico entender como é que a gente pode contribuir só também. Eu acho que fica todo mundo sempre numa defensiva, assim, muitas vezes, de que parece que a gente só vai lá propor, derrubar medidas de segurança e eles vão propor mais atrito para os fluxos, e eu acho que não é assim, eu acho que a gente tem que virar um pouco essa chave, na verdade. E eu acho que é isso que eu disse de tentar colaborar desde o primeiro momento, assim, a gente tentar não chegar com soluções prontas para ver o que é que precisa de segurança é, e nem achar que a segurança pode ser ignorada nos primeiros momentos, assim, sabe? Eu acho que isso é a chave, assim. A segunda pergunta é de João Gabriel. Ele falou: Jéssica, como você vê essa situação onde sistemas têm medidas de segurança, seja ela qual for, mas permite que o usuário, para diminuir sua fricção, desabilidade total ou parcialmente, ela para o contexto Desabilite, né? dele, seja a máquina pessoal, navegador, etc. Se a medida de segurança existe por um motivo, como podemos definir quando uma medida de segurança pode ser opcional para o usuário? Tá. Eu acho que isso depende de vários fatores. Um é quão crítico é esse sistema, né? Esse sistema lida com que tipo de dado? Acho que o contexto do sistema, a natureza dele, né, impacta muito. Por exemplo, eu estou falando de uma plataforma corporativa que lida com muito dado sensível, que não é daquela pessoa, né? Então, aquela pessoa está interagindo com dados, não, ela não está falando somente dos dados dela, ela está falando dos dados com que ela interage, que pode ser dados da empresa, da organização, de outras pessoas. Então, acho que o tipo de dado que aquele sistema transaciona é importante nessa definição, se isso seria possível ou não. Com que tipo de usuário eu estou falando também. Então, eu estou falando com um usuário mais especializado, que está ciente dos riscos que ele está tomando ao desativar, ou, por exemplo, eu estou falando, como eu estou falando ali no GovBR, que eu estou falando para todo mundo, e aí todo mundo vai incluir quem também não é, quem não está tão consciente, né, desses riscos. E eu acho que um terceiro ponto seria o quão informado eles estão sobre os riscos. Então, quando ele está configurando e desabilitando essas medidas, eu estou ali explicitamente dizendo para ele quais são as consequências possíveis. Eu acho que a partir daí a gente consegue ir entendendo que tipo de sistema pode deixar isso configurável na mão do usuário, quais dessas medidas poderiam ser ou não configuráveis e como isso deve ser implementado. Tem mais uma de Mauro Silva. Ele perguntou, na sua experiência pessoal, quão diferente é trabalhar como design produto, né, numa empresa de segurança de outras empresas do mercado? Eu acho que é porque aqui, assim, trabalhando numa empresa de segurança, a gente é meio que obrigado a fazer isso de que normalmente não fazem nas outras, né? Que é de pensar a segurança como uma coisa nativa do sistema, assim. A gente leva a segurança como um fator-chave inicial desde sempre. Então, eu acho que isso é uma mudança clara, mas também que aí eu acho que juntando um pouco até com a pergunta de João, assim, a gente trabalha com dados muito críticos, com sistemas muito críticos. Então,
a gente tem realmente muito pouco flexibilidade nesse sentido, assim, a gente é necessário ter medidas de segurança mais robustas, então, é, eu acho que a gente traz isso desde o início, então, isso, de certa forma, facilita o diálogo, facilita como é que a gente pode pensar sobre isso, e trazer um certo equilíbrio, mas a gente também tem esse receio do dado crítico, assim, né? O dado crítico se impõe um pouco. Muito bom, Jéssica. Foi uma ótima palestra, só que agora a gente precisa ir para o intervalo. Vai ter 2 horas de intervalo aí, e voltamos às 2 horas em ponto.